Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula do PET Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. O meu nome é Lucas Sasaki e a disciplina a ser abordada nessa videoaula é de programação. Nessa videoaula serão feitas 3 questões envolvendo os assuntos de cálculo da sequência de Fibonacci, vetores e o cálculo de um fatorial. Relembrando alguns conceitos, o fatorial de um número pode ser definido como o produto crescente de 1 até o número natural n, representado por n exclamação lido como n fatorial, com duas observações, que por definição o fatorial de 1 é igual a 1 e o fatorial de 0 é igual a 1 também. Quanto à sequência de Fibonacci, devemos lembrar que a sequência de Fibonacci é uma sequência de números começando de 0 e 1, em que o próximo termo é sempre a soma dos dois anteriores. Ou seja, vai ser uma sequência como essa aqui de baixo. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. Bom, os vetores em programação são estruturas de dados utilizados quando há muitas variáveis do mesmo tipo no código. Ou seja, essa estrutura vai agrupar todas as variáveis em posições de 0 até n-1, sendo n a quantidade de dados do vetor. Em C, um vetor é declarado da seguinte maneira: o tipo do vetor, o nome e o tamanho entre colchetes. Um vetor de inteiros de 5 espaços ficaria int inteiros 5 entre colchetes. Para que fique mais clara a ideia, basta imaginar que um vetor vai ser a linha de uma tabela com n colunas. No caso do exemplo em que o vetor tem 5 espaços, seria uma linha de uma tabela com 5 colunas. Para armazenar valores em um vetor, é necessário utilizar uma estrutura de repetição para que o vetor seja completamente percorrido e todos os espaços recebam valores. Neste caso, foi utilizado o for e o scanf para atribuir os valores a cada espaço do vetor. Perceba que, no lugar da quantidade de espaços, existe o índice i, que é exatamente a variável contadora do for. Ou seja, para cada vez que o i aumentar, um novo espaço do vetor vai receber um valor. Neste exemplo, por exemplo, para igual a 0, foi atribuído o valor de 15, igual a 1, 10, i igual a 2, 5, i igual a 3, 9 e i igual a 4, 40. Para imprimir os valores do vetor, também é necessário utilizar uma estrutura de repetição. Neste caso, a única diferença é que você vai utilizar um printf, porém não vai ser utilizado o e-comercial aqui. Após executado o bloco de repetição, o que vai aparecer para o usuário é mais ou menos isso. Todos os valores que foram atribuídos ao vetor. Bom, a primeira questão proposta é: crie um programa que leia 5 valores para um vetor, calcule o fatorial de cada elemento, armazene-o em outro vetor e mostre ambos os vetores ao final. Bom, para essa questão foram utilizados dois vetores, o vetor A, o vetor fat, e mais duas variáveis auxiliares. O usuário vai informar 5 valores para o vetor, que vão ser lidos dentro dessa estrutura do for, e para cada valor lido para o vetor A, este valor também é armazenado no vetor fat, que será utilizado para o cálculo do fatorial. Ou seja, se você armazenou o valor 1 em vetor A, o valor 1 também será armazenado na mesma posição do vetor fatorial, ou fat. Bom, para o cálculo do fatorial, a estrutura é a seguinte: como cada valor do vetor A precisa ter o fatorial calculado, é necessário que sejam utilizadas duas estruturas de repetições, uma dentro da outra. A primeira estrutura, este for mais externo, com o contador i, será para que sejam percorridas todas as casas do vetor, e essa estrutura mais interna será utilizada para o cálculo do fatorial propriamente dito. O cálculo do fatorial é feito da seguinte maneira: para d, uma variável auxiliar, igual a i, até d menor do que o valor atribuído ao vetor A na posição i,
que vai ser a posição em que estiver a repetição nessa parte, esses troços de fora, vai ocorrer a multiplicação. Fat I vezes D sendo atribuído a Fat I. Ou seja, tudo que está à direita do igual vai ser executado primeiro para depois ser atribuído ao Fat I. E por isso foi utilizado o valor vetor AI aqui em cima. Caso você utilize Fat I aqui na comparação do for, vai acontecer que essa repetição vai acontecer indefinidamente até que não haja mais espaço na memória ou coisa do tipo. Ao final, como foi dito, vai ser mostrado ao usuário o valor de vetor A e o fatorial desse valor, como é mostrado aqui embaixo. Executando o programa vai ficar mais ou menos assim. 5 valores aleatórios. Os valores digitados e o fatorial ao lado. Bom, a próxima questão pede que seja criado um programa que leia um inteiro n informado pelo usuário e mostre os n primeiros termos da sequência de Fibonacci. Neste programa, serão utilizadas as variáveis n, i, fib, atual e anterior, ressaltando que a variável atual vai receber o valor de 0 e a variável anterior receberá um valor de 1. Porque, como eu disse anteriormente, a sequência de Fibonacci é a sequência em que é iniciada pelo 0 e 1, e todos os próximos valores são a soma dos dois anteriores. Ou seja, o que vai acontecer é, primeiro é necessário imprimir um valor 0 e depois será iniciada a sequência. Bom, o usuário vai informar a quantidade de termos que ele quer, será armazenado na variável n, e então o programa vai entrar nessa estrutura de repetição do for, que vai acontecer o seguinte: quando o i for igual a 0, ele vai entrar e vai verificar nessa condição do if se i é igual a 0 ou não. Como o i vai ser 0 na primeira vez, ele vai imprimir para o usuário 0, que é o primeiro termo da sequência de Fibonacci. Na próxima repetição, quando o i for igual a 1, ele não passa mais por isso, ele já ignora essa parte e vai direto para o else. No else vai acontecer o próprio cálculo de Fibonacci, em que o valor anterior mais o valor atual vão ser o próximo valor da sequência. Feita essa atribuição à fib, é necessário haver uma troca das variáveis, já que a sequência em si é feita alternando os valores pelos seguintes. Ou seja, a variável anterior vai receber o valor de atual e a variável atual vai receber o valor de fib, pois na próxima repetição essas serão respectivamente os valores anterior e atual. Feita essa troca, é impresso o valor de fib para o usuário e o programa vai executar todo o bloco novamente, informando o valor, por exemplo, de 4. Aparecem os 4 primeiros termos, formando, por exemplo, 8, os 8 primeiros termos da sequência. E a terceira e última questão pede que seja criado um programa que leia 5 valores para um vetor, organize-os em ordem crescente e apresente o vetor lido e organizado ao final. Bom, nessa questão são necessários 2 vetores, já que ao final serão apresentados o vetor lido e organizado. Da mesma maneira que foi feito para o cálculo de Fibonacci, o usuário vai informar 5 valores para o vetor, 5 valores inteiros, e eles serão atribuídos ao vetor vet. Cada vez que um valor for atribuído, o mesmo valor será atribuído na mesma posição no vetor vetb.
já que eles precisam ser apresentados ao final, ambos. Para que o vetor seja organizado em ordem crescente, é utilizada essa estrutura com duas repetições, uma dentro da outra, e uma comparação dos valores para saber se o valor é ou não maior do que outro. Como isso vai acontecer? A primeira repetição faz com que o vetor seja percorrido tantas vezes quantos passos ele tiver. E a segunda repetição faz com que a cada vez que o vetor seja percorrido, cada espaço seja comparado com o seu seguinte. Ou seja, ele vai fazer a comparação do valor de n, que vai ser do bloco de repetição mais anterior, com o valor de n mais 1. Se o valor de n for maior, vai haver a troca de variáveis como foi mostrado anteriormente. Neste caso, o que vai acontecer? Uma variável auxiliar vai receber o valor de vet n mais 1. A variável vet, no caso, a posição n do vetor, o valor que está nessa variável vai ser atribuído ao valor de vet n mais 1. E o valor da variável auxiliar vai ser atribuído ao valor ao vetor na posição n. Isso será feito a quantidade de vezes do tamanho do vetor, para que ele seja organizado em ordem crescente. Ao final, como foi pedido, será apresentado o vetor original e o vetor organizado. Mais ou menos assim. 5 valores aleatórios para o vetor: 4, 9, 2, 1, 5. Aqui estão os valores informados: 4, 9, 2, 1 e 5. E aqui o vetor organizado: 1, 2, 4, 5 e 9, em ordem crescente. Bom, para mais videoaulas, acesse a fanpage ou o site do PET Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará e não deixe de comparecer às monitorias presenciais. O PET Engenharia Química agradece a sua atenção. Muito obrigado.